E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Eu tomo a escritura que se encontra em Gênesis capítulo 39, dos versos 1 ao 3, para a nossa meditação nesta manhã. A história de José me fascina muito. Talvez é uma das histórias que mais gosto de estudar. Foi muito difícil para José. Porém, o que me fascina em José é a sua dignidade. Ou seja, dignidade é a capacidade que a pessoa tem de manter um nível, um padrão de comportamento independente das circunstâncias. A pessoa, quando ela tem dignidade, não importa a forma como lhe tratam, ela sempre age com dignidade. E a pessoa que tem dignidade, ela difere de todas as demais. O ser humano, por ele ser uma pessoa recíproca, ou seja, o ser humano, na sua grande maioria, ele é recíproco. Ele devolve aquilo que lhe dão. Se lhe tratam bem, ele então retribui o bem. Porém, se lhe tratam mal, ele lhe devolve o mal. Porque isso fala de reciprocidade, isso fala de coerência. Porém, a pessoa que realmente tem dignidade, o seu comportamento não está baseado na forma como lhe tratam. Ou seja, a forma como se trata uma pessoa com dignidade, isto não muda, não interfere no seu comportamento. As pessoas comuns, elas agem conforme as circunstâncias. As pessoas dignas, elas agem conforme os seus princípios. Se você tem o princípio de dignidade, não importa a circunstância, você sempre atuará com dignidade. Por exemplo, o profeta fala daquele mercador de escravos que foi ali comprar um escravo, e ele, entre muitos escravos, teve um que lhe saltou aos olhos. Aquele escravo era diferente. Ele andava de cabeça erguida, peito estufado, sempre com um olhar de dignidade. O homem disse: "Eu quero aquele." Mas o seu possuidor, o seu dono, disse: "Não, aquele lá não está à venda." E o homem disse: "Por que ele é tão diferente? Você o alimenta diferente?" Ele disse: "Não, ele come junto com os demais." Disse: "Ele dorme em um lugar diferente?" Falou: "Não, ele dorme junto com os outros, com os demais escravos." Disse: "Então por que ele é tão diferente?" E aquele mercador disse: "Eu sempre me perguntei por que ele é tão diferente, até que um dia eu descobri que da terra de onde ele veio, ele é filho do rei. E não importa onde ele esteja, ele sempre atua, se comporta como o filho do rei." Então, isto fala muito conosco. Tudo bem que nós, assim como José estava longe da sua terra, longe do seu pai, ele estava ali como escravo no Egito,
José agia com dignidade. A circunstância não ditavam o seu comportamento. Assim também deve ser conosco. Embora nós estejamos aqui nessa dimensão humana, longe da nossa casa, longe do nosso Pai, porém, as circunstâncias não devem moldar o nosso comportamento. Uma pessoa que tem dignidade, o seu comportamento não é ditado pelas circunstâncias. Nós devemos lembrar que da terra de onde nós viemos, nós somos filhos do Rei. Agora, não importa se até hoje você tem se comportado conforme as circunstâncias, dançado conforme a música, é o que dizem as pessoas. O que passou, passou. O importante é o que você decide ser daqui para frente. Você pode decidir que o melhor da sua vida vai ser daqui para frente. Talvez você não tenha sido um verdadeiro cartaz de Deus até hoje, mas você pode, a partir de hoje, escolher ser uma pessoa que atua com dignidade, lembrando que você tem um Pai que te ama, que te observa. Então, devemos lembrar que nenhuma folha cai sem que Deus, o nosso maravilhoso, glorioso Pai, permita. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, um momento difícil na sua vida. Às vezes a gente passa por situações que a vida perde o sentido, nada mais importa e a única coisa que desejamos é a morte. É comum passar por situações semelhantes. O problema é que muitas pessoas, quando está enfrentando isso, ela perde a sua dignidade, ela perde o foco, ela perde o rumo, ela perde a lucidez, ela perde a dignidade. Mas não foi assim com José e não precisa ser assim com você. Veja Jó. Jó passou por um período difícil em sua vida. E ele não estava colhendo o que plantou, como José também não estava colhendo o que plantou. Muitas vezes nós sofremos e nós não estamos colhendo o que nós plantamos. Nós estamos sofrendo, apesar de honrarmos a Deus com a nossa vida. Mas veja, tudo aquilo tem um propósito, tem uma razão de ser. Agora, o importante é que a gente confie no nosso Pai. Então, Deus, Ele terá ali na eternidade milhões de troféus. Então, lá na eternidade vai haver um troféu da paciência. E este troféu valiosíssimo da paciência, ele terá um nome chamado Jó. Deus terá um troféu de dignidade. E este troféu terá o nome de José. Ali terá o troféu disso, daquilo. Nós somos os troféus de Deus. Agora, Jó nunca seria esse troféu da dignidade, como Jacó não seria o troféu da graça, José, o Jó, o Paulo, cada um só será um troféu da dignidade, da graça, da obediência, da paciência, porque eles passaram pelo que passaram. Agora, os troféus de Deus não são apenas aqueles que estão registrados na Bíblia.
Nós sabemos que a era apostólica não terminou. Nós sabemos que o chamamento de Deus ainda não terminou. Deus continua chamando, porque Pedro disse: isto é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então Deus ainda está esculpindo obras-primas. Deus ainda está esculpindo os seus troféus. Então, você é um troféu de Deus. E você tem que passar pelo que você tem que passar. Com esse entendimento, Deus está me permitindo passar por isso com um objetivo, com um propósito. Qual é o objetivo? Qual é o propósito de Deus? Eu não sei, não posso te dizer. Eu nem mesmo sei pelo que você está passando. Porém, eu quero te dizer, se você é um filho, uma filha do rei, você não vai chegar lá sem nenhum brilho, sabe? Sem nenhuma cicatriz. Como pode uma pessoa terminar a guerra e ela volta então para a casa do seu pai com a roupinha bem passada, engomada, cheiroso, sem nenhuma cicatriz? Se uma pessoa termina a guerra sem nenhuma cicatriz de batalha, será se ela realmente estava no fronte? Será se ela realmente estava batalhando? Não teria ela se escondido, se acovardado e ficado escondido ali em uma trincheira? Então, meu irmão, minha irmã, não importa que você carregue cicatrizes, sabe? Essa guerra vai passar, esse tempo vai terminar. E o que é mais importante que eu quero dizer não é o que você enfrenta, não é pelo que você passa. O importante é como você enfrenta o que enfrenta e como você passa pelo que você passa. Israel saiu do Egito em direção à Palestina, mas Israel não agiu com dignidade. Cada vez que Israel enfrentava um problema, Israel murmurava. Enfrentava outro problema, Israel murmurava. Israel conseguia as bênçãos de Deus? Conseguia, mas Israel conseguia através da murmuração. Mas que não seja assim comigo, que não seja assim contigo. Nós não precisamos conseguir as bênçãos de Deus através da murmuração. Nós podemos conseguir as mesmas coisas através da oração. Então, dignidade não fala do que você enfrenta. Dignidade fala de como você enfrenta o que você enfrenta. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo obstáculo. Duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade. Uma pessoa enfrenta aquilo com dignidade, enquanto outra pessoa enfrenta com contrariedade, com murmuração. Então, repito, dignidade não fala de que tipo de inimigo você enfrenta. A dignidade fala de como você enfrenta o inimigo que você enfrenta. Lembre-se, Deus está esculpindo os seus troféus. Talvez não, com certeza, você é um dos muitos troféus de Deus. Eu sou um troféu de Deus. Você também é um troféu de Deus. Agora, o profeta disse que Deus nos amou, ele prova que nos amou, ele provou que nos amou quando nos elegeu. E nós provamos que nós amamos a Deus, nos conduzindo com alegria em meio às lutas que Ele, em sua sabedoria, permite vir sobre nós. Então, seja o que for que você estiver enfrentando agora, entenda isto, porque o que diferencia o comportamento é o discernimento. A diferença
entre o comportamento de uma pessoa e o comportamento de outra, o fator determinante que diferencia o comportamento é o tipo de discernimento. Então entenda que você está enfrentando o que você está enfrentando, porque Deus quer que você seja mais um troféu de dignidade, assim como José, assim como Jó, assim como tantos. Então lembre-se, dignidade não se refere ao que tipo de luta você enfrenta, mas a forma como você enfrenta o que você enfrenta. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.